Também o Momento Nero estarão disponíveis daqui a pouco no site cearanews7.com.br. E como o Donizete já abriu, nós estamos recebendo nesse exato momento aqui nos estúdios do Ceará News, que fala nesse exato momento para Fortaleza e para todo o estado do Ceará, o senador Álvaro Dias do Podemos, pela primeira vez visitando os estúdios do Ceará News. Isso aqui é um prazer recebê-lo aqui, senador. Seja mais uma vez bem-vindo ao estado do Ceará. Bom dia, Luciano Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do programa Ceará News, em todo o estado do Ceará. Eu conheço a potência desse programa, a potência explosiva desse programa que incendeia realmente o Ceará. O Bardavil tem me falado sobre isso, o Felipe Mota também tem me contado as histórias aqui, Luciano Augusto, do que vocês produzem em nome do interesse público, em nome da verdade no Ceará. Combatendo a mentira, combatendo a violência, combatendo a corrupção, essa roubalheira desenfreada que amaldiçoou o Brasil nos últimos anos, né? E aqui nós temos uma tribuna para esse combate, que tem que continuar. Senador Álvaro Dias, não vou perder tempo e vou direto na pergunta que até o próprio Donizete Arruda deixou aqui para mim. O senhor é pré-candidato pelo Podemos à presidência da República e já colo com outra pergunta. Quais as chances do senador Álvaro Dias em todo esse processo? Olha, primeiro, pode tirar esse pré. Eu sou candidato mesmo. Esse negócio de pré é falsificação da realidade. E na minha história não existe recuos, né? Só existem avanços. Eu acho que vale a pena ter coragem. O Brasil precisa de gente corajosa nesse momento. Porque empurrar esse país para um caos, né? Para uma tragédia. O Brasil está vivendo uma tragédia. As pessoas não acreditam nos políticos, não acreditam nas ações dos políticos. Então é preciso que as pessoas lúcidas, conscientes, participem ativamente. Quando a gente chega a um empresário como o Bardavil e diz, você tem que ser candidato, é porque o Brasil está precisando da participação de todas as pessoas lúcidas e conscientes nesse processo. Nós temos que arrancar o Brasil das mãos sujas de corrupção daqueles que o assaltaram nos últimos anos. E nós só podemos arrancá-lo enfrentando situações. Você, Luciano, pergunta como chegar lá, não é, adiante. É Davi contra Golias? Pode ser, mas o Davi derrotou Golias. Eu tive recentemente revivendo essa história em Israel. Ele quebrou os paradigmas. E nós temos que quebrar paradigmas. Essa história de que para ganhar uma eleição no Brasil precisa ter muito dinheiro no caixa, precisa ter grandes estruturas partidárias, não é? Isso tudo é coisa do passado. O povo brasileiro está mudando. O eleitor aqui no interior do Ceará, ele vai dispensar os intermediários. Ele vai estabelecer uma ligação direta com os candidatos e vai escolher ele. Vai olhar no rosto do candidato e vai dizer, este me representa, ou não me representa. Ele vai ver o passado. Tem que ter história limpa. Tem que ter passado limpo. Aliás, a pesquisa diz isso. Eu fui governador do Paraná. Como governei o meu estado? É isso que o povo do Brasil quer saber, para saber se vota ou não vota em mim. Vai lá ver, eu terminei com 93% de aprovação, mandato de governador. Os 4 anos eu fui o governador melhor avaliado, todos os anos, em todas as pesquisas do Ibope, do Datafolha, acabando com 93% de aprovação. Fiz agora na eleição de senador quase 80% dos votos do Paraná. Então esse é o aval que eu trago para o Ceará, trago para o Brasil todo. Eu acho que é uma questão de inteligência, olhar o passado. Porque o que as pessoas falam são palavras soltas ao vento muitas vezes. Se você não tem um passado para dar respaldo àquilo que você está dizendo agora, de nada vale você falar. Porque as pessoas não acreditarão e com razão não acreditarão. Então é preciso olhar esse passado, verificar, administrou alguma coisa, como administrou, como se comportou. Foi aprovado pela população quando administrou, ou foi rejeitado, ou foi repudiado? Enfim, eu posso te dizer, meu caro Luciano Augusto, que sou candidato sim, é para valer, e sou hoje o que serei depois. O que eu disser agora pode escrever e cobrar, porque
esse é o meu comportamento de sempre, portanto, só sou candidato como missão. Eu assumi essa missão. A missão de romper com esse sistema corrupto, né? Sistema incompetente e corrupto, que é o do balcão de negócios aí, que é do aparelhamento do Estado, essa fábrica de escândalos de corrupção. É o rompimento com esse sistema que é a nossa principal missão. O senhor está visitando Fortaleza hoje, nessa quarta-feira, dia 21 de março, foi governador do Paraná e tem visitado também outros estados da região Nordeste, né? Como é que o senhor está analisando essa região especificamente? Nós estamos em Fortaleza, que é uma das cidades mais violentas do país. O senhor tem acompanhado muito bem o que tem acontecido nos últimos dias. Até o próprio presidente do Senado, o senador Início Oliveira, tem abraçado essa causa com relação à questão da insegurança e outros parlamentares em todo o país. O senhor é ciente de tudo isso que está acontecendo? Região do Nordeste, para o candidato à presidência da República, Álvaro Dias, como é que o senhor analisa isso? Olha, a primeira questão da violência no Nordeste, né? É triste, mas é um quadro lamentável. Nós temos hoje, das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. Poucos dias eu fui em Aracaju, a manchete do jornal era Aracaju, a 18ª cidade mais violenta do mundo. Fortaleza está entre as 11 cidades brasileiras que integram as 50 mais violentas do mundo. Em Fortaleza, no Ceará, nós tivemos um crescimento de 50% da violência de um ano para o outro. E em Fortaleza, 94% aumentou a violência. Exatamente. Então nós estamos vivendo um caos. Empurraram não só o Nordeste, mas o Brasil para esse caos, onde a violência prepondera. A mãe não sai do sofá enquanto o filho não volta à noite, porque angustiada teme pela não volta do filho. Então, o drama vivido pela família brasileira hoje em relação à violência é um drama inusitado. Nós nunca chegamos a essa situação no Brasil. Agora, é preciso dizer por que chegamos a isso. Incompetência do governo. O governo revela a sua impotência diante da violência, porque quando a autoridade constituída não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se sentem mais poderosos do que a autoridade constituída. E aí o crime cresce de forma avassaladora. Primeira providência que um presidente da República tem que adotar: restabelecer a autoridade. Tolerância zero em relação à corrupção e em relação à criminalidade. Valorizar as autoridades policiais, conferindo a elas autoridade. É preciso conceder a quem comanda na área policial a autoridade que não pode faltar no combate à violência. É claro que todos aparecerão com soluções mágicas para combater a violência. E eu pergunto, com que dinheiro? Essa é a pergunta que não pode faltar. O governo raspou os cofres da União. O caixa do governo foi assaltado. Então, não há dinheiro. Por isso que eu falo em refundação da República. Tudo começa com a refundação da República. O que temos hoje é uma espécie de império, não é república. São autoridades que assaltaram o poder do país e governam esta nação explorando o esforço de quem trabalha e de quem produz para preservar os seus privilégios. E dessa forma desarrumaram o país, abriram portas para a corrupção. O assalto se tornou coisa do dia a dia e houve essa banalização da corrupção até que chegasse a Operação Lava Jato para devassar a vida dos barões da corrupção, colocando muitos deles na cadeia e outros que haverão ainda de chegar até lá. Então, a refundação da República é um conjunto de reformas importantes para recolocar o dinheiro nos cofres da nação, no caixa do governo, para que as providências em relação à segurança pública, à saúde, especialmente, à educação, à infraestrutura nacional, que está também comprometida pela ausência de investimentos, para que esse país possa voltar a crescer economicamente, melhorando o ambiente de negócios, né? Valorizando a nossa produção e a nossa produtividade.
Nós estamos conversando com o senador Álvaro Dias ao vivo aqui nos estúdios do Ceará News de Fortaleza para todo o estado do Ceará, e agradecer as diversas pessoas que automaticamente passam a mandar mensagens, tanto aqui pelo WhatsApp do Ceará News, quanto pela fanpage do Ceará News, que está transmitindo nesse momento o áudio dessa entrevista com o senador Álvaro Dias. Ao meu lado também o empresário Bardavil, que sempre é questionado aqui nas participações do Donizete Arruda. Eu vou ter o prazer de fazer essa pergunta aqui ao vivo, pessoalmente. Afinal de contas, empresário Bardavil, o senhor é ou não candidato ao Senado Federal? Primeiro, bom dia, seja bem-vindo ao Ceará News. Bom dia a todos os ouvintes da Ceará News. É com grande prazer que estou aqui e acompanhando o nosso candidato a presidente, Álvaro Dias, homem sério que conheço há vários anos, e eu nunca respondi diretamente se ele era ou não candidato. Quando o Álvaro me chamou para conversar, dizendo que era candidato, isso há mais de ano atrás, disse: estou com você, que conheço o seu passado, o seu presente, e o Brasil precisa de um homem como você para o futuro próximo, porque o que aconteceu até hoje no Brasil, nesses últimos anos, com a rapinagem dos cofres públicos, políticos que se elegeram para representar suas empresas, para angariar, defendê-las e aumentar seu patrimônio, inclusive aqui no Ceará. Né? A criminalidade está muito grande, a falta de ética maior. E eu acho que recebi esse convite do Álvaro e vou topar, sim. É a primeira vez que o empresário Bardavil fala isso do Ceará. Exatamente. Nós ficamos satisfeitos porque é um fato novo na política do Ceará. Alguém que tem competência e tem passado e presente, certamente recomendando seu futuro. E será uma voz importante do Ceará no Senado da República. Ficamos satisfeitos do nosso partido aqui, o Podemos, que está sendo presidido nesse momento pelo Felipe Mota. É um partido que tem essa pretensão de exercer o protagonismo, com candidaturas majoritárias. E exatamente perguntar aí, senador, como é que foi a sua chegada ao Podemos? Como é que o senhor abraçou esse convite do Podemos e para ser realmente candidato à presidência da República? Olha, exatamente o senso de responsabilidade. Se os brasileiros sofrem as consequências da crise, consequências, portanto, da incompetência e da corrupção avassaladora, eu estou lá mais perto dos problemas que são criados nessa fábrica de escândalos, que é o grande balcão de negócios que se instalou em Brasília. Aliás, instalou em Brasília, mas foi clonado e transplantado para estados e municípios brasileiros, esparramando a corrupção, a roubalheira, essa rapinagem, como diz o Bardavil, e a incompetência. Então, nesse momento, conhecendo os problemas de perto, eu não poderia me omitir. Veja, nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas que sobrevivem com até R$140 por mês. Isso é mais do que uma Austrália. Nós temos no Brasil, mais do que uma Suíça, mais de 9 milhões de pessoas que sobrevivem com até R$70 por mês. A metade dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. Aqui no Nordeste, 68% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo. 35 milhões de brasileiros. O Canadá inteiro vive sem acesso à água tratada. 100 milhões de brasileiros. Uma Alemanha vivem sem acesso ao tratamento de esgoto. Sem tratamento de esgoto, portanto, são vítimas, porque é claro que sem tratamento de esgoto as doenças chegam e contaminam e levam vidas. Nós temos 17 milhões de brasileiros, portanto uma Holanda inteira que não tem acesso à coleta de lixo. Tem 4 milhões de brasileiros que não têm um banheiro em casa. Uma Holanda, aliás, uma Nova Zelândia inteira não tem banheiro em casa. Então veja o drama. 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. É maior do que a Argentina. Se fosse um país, seria o 28º país do mundo.
é maior do que 3 países somados, do que o Uruguai, do que a Nova Zelândia e a Irlanda somados. 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E você vai ver belezas naturais fascinantes que empolgam o mundo, potencialidades econômicas incríveis, né, nesse país. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Assaltam os sonhos e as esperanças da nossa gente pela incompetência e pela corrupção. Então, diante desse quadro, meu caro Luciano Augusto, ninguém pode se omitir. Eu não poderia me omitir. Por isso eu sou candidato com essa proposta de rompimento com esse sistema de governança derrotado, falido, que levou o país a essa desgraça. Senador Álvaro Dias, enquanto o senhor comenta e fala sobre a sua chegada ao Podemos, diversos ouvintes aqui repassam mensagens falando exatamente, questionando sobre medidas de combate à corrupção. É algo impressionante. Até imaginei que o assunto insegurança pública seria o que iria predominar aqui com relação aos ouvintes. São vários que repassam perguntas e até lembram o caso recente do que está acontecendo agora com o ex-presidente Lula, que foi praticamente enxotado lá de cidades do interior do Rio Grande do Sul. E alguns ouvintes, como por exemplo o Elenilson Mota, que está lá no município de Horizonte, pergunta ao senador que medidas de combate à corrupção. O Francisco, que está no centro de Sobral, fala que precisamos enxugar isso que está tudo acontecendo. O que é que o senador pode fazer se chegar à presidência da República diante de tudo isso que aconteceu? Afinal de contas, nós temos uma saída no combate a essa corrupção. Nós temos apenas 4 minutos, senador Álvaro Dias. Eu gostaria muito de aproveitar esses últimos minutos para que o senhor respondesse, principalmente esses ouvintes. Nós sabemos da inteligência do Ceará, das figuras históricas, lendárias mesmo, nasceram aqui e encantaram o Brasil com a sua competência, com o seu talento. Lembro de Iracema, de José de Alencar, mas poderia ficar aqui durante minutos e minutos falando sobre as personalidades cearenses que honram esse Estado, honraram esse Estado e empolgaram o Brasil. Por isso não é surpresa ver os seus ouvintes inteligentes colocando a corrupção como causa, porque se há violência no Brasil, pode ter certeza, a causa é também a corrupção e, sobretudo, a corrupção. Como combater a corrupção? Eu estive lá no parlamento esses anos todos. Aqueles que me acompanharam de perto sabem o que nós fizemos. Só em relação à Petrobras foram 18 representações protocoladas do Ministério Público no ano de 2009, com as principais denúncias de corrupção hoje conhecidas em função da Operação Lava Jato, e depois uma 19ª sobre Passadina, aí já em 2012. Portanto, eu estou dizendo isso porque se as providências tivessem sido tomadas em 2009, o rombo não seria desse tamanho. Então, o que vale é a autoridade prevalecer e dar o exemplo e tomar as providências, adotar mecanismos de fiscalização e controle, começar a eliminação dos privilégios pelo andar de cima. Nós temos que acabar com esses privilégios para que a população acredite que nós podemos mudar o Brasil. O que nós queremos? Qual é a reforma? A reforma do Estado? Sim, a reforma do Estado. Mas por onde começar? Começar pelo andar de cima, enxugando, diminuindo o número de senadores, o número de deputados federais, o número de deputados estaduais, o número de vereadores, acabando com o auxílio moradia, com essas aposentadorias que são consideradas imorais pela população, com as tais verbas indenizatórias, que são complementos salariais, para você ter autoridade de combater a corrupção e colocar na cadeia o ladrão. Eu fiz isso como governador. Eu adotei lá a tal prisão administrativa, à época isso era possível, e colocava na cadeia quem desviava o dinheiro público. Durante os 2 anos em que pude utilizar esse expediente da prisão administrativa, coloquei na cadeia 28 pessoas, entre servidores públicos e empresários que negociaram com o dinheiro público desonestamente. Portanto, o exemplo tem que vir da autoridade maior. Se o presidente da República mete a mão no jarro, obviamente todos se julgam no direito de fazer o mesmo. Se o presidente da República é denunciado, como agora, o senhor Michel Temer, denunciado 2 vezes como chefe de uma organização criminosa. Como se combate a corrupção se o presidente da República é chefe da organização criminosa? Aí eu pergunto, por que não adotaram as providências em 2009, quando nós denunciamos? Não adotaram porque era o próprio governo que estava assaltando. O assaltante não prenderia o assaltante, não é? O assaltante não denunciaria o assaltante.
Por isso, quando você pergunta o que fazer, quando o seu ouvinte pergunta o que fazer, eu digo, a população não tem condições de avaliar o quanto ela ganha quando elege um presidente honesto. Esta que é a verdade. É preciso eleger, em primeiro lugar, a honestidade. E, sobretudo, nesta hora, a experiência administrativa, para que alguém possa dizer, eu vou mudar esse sistema, e é para valer. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Ceará News, falando de Fortaleza para todo o estado do Ceará. Boa sorte nessa caminhada e até a próxima. Eu que agradeço, Luciano Augusto, agradeço aqui também o Bardavil, e essa boa notícia que ele dá agora, que é candidato ao Senado, ao Felipe Mota, a todos aqueles que acreditam na possibilidade de mudarmos esse país para melhor. Vamos em frente. Muito obrigado, senador. Ceará News volta amanhã, 7 horas em ponto.